Palavra ao senhor Assis Tiago. Vou pedir atenção para que a gente ouça o orador que está na tribuna e que representa o Sindicato dos Servidores da Saúde. Sindsaúde. Bem, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhor presidente, companheiros e companheiras do plenário, demos uma puxada longa para chegar aqui, não é a primeira vez, e nós queremos dizer para vocês que nossa vinda, ela provavelmente não contemplará o anseio de alguns aqui presentes, porque nós não participamos da política social partidária do município de Belém. Nós participamos da política sindical trabalhista dos trabalhadores em saúde da cidade de Belém. Então é provável, senhor presidente e senhores vereadores, que algumas pessoas não se sintam contempladas, mas não é de obrigação, tampouco da linha deste sindicato, entrar num debate cuja competência nos falta. Então nós não vamos debater a política social, a administração da gestão, tampouco o comportamento dos vereadores. Não temos este direito. Nós estamos numa audiência, acredito, onde, pelo pouco tempo, dá para se perceber o clamor da população, mas o clamor da população só pode ser resolvido entre a população, o executivo e o legislativo. Em última instância, o judiciário. Então nós não vamos entrar neste debate. Primeiro porque o sindicato, ele não veste camisa partidária. O sindicato, se os senhores já acompanharam algumas entrevistas nossas, nós não defendemos número nem bandeira aqui. Nós defendemos tão somente o direito do trabalhador. Direito este amparado, embasado na Constituição Federal e nos direitos trabalhistas legais. Então, eu quero me antecipar em pedir desculpas às pessoas que certamente não se sentirão contempladas, mas, repito, não é um debate nosso. Nós não estamos aqui para agredir ou atacar nenhuma pessoa, nenhum ser. Não faz parte da nossa linha de trabalho. Portanto, é um problema da população. Se a população votou, a população tem o direito de estar nessa casa, que estão de parabéns. São poucas as cidades, senhor presidente, que permitem esse tipo de ação. Nós vivemos ainda uma época, muito retrógrada, que em algumas cidades do nosso grande Pernambuco, a Câmara de Vereadores não propicia um debate desse. Nós dizemos isso porque nós tratamos com 184 municípios. Somos um sindicato de base e, repito, não é fácil você ter a Casa do Povo aberta para o povo. Então, eu já me antecipo em dizer para vocês, tomar a liberdade
que isto é um ponto positivo da Assembleia, embora também seja uma obrigação, mas é um sinal de que o debate e a discussão podem ser travados. E é o que é importante, acredito. Bom, agora vou me referir à questão específica da saúde. E aí, os senhores vereadores têm uma participação grande, porque tiveram o voto dos representantes da saúde, porque cobrar rua, cabe à população cobrar a vocês. Nós temos que cobrar a questão de uma saúde que tem que ser bem praticada, numa população que mora distante, né, praticamente a última cidade, né, uma das últimas cidades, onde as condições são desfavoráveis, né, onde a cidade ela não tem outros recursos de produção forte, como algumas são favorecidas pela geografia, pela natureza mesmo, mas que vem numa luta pesada e que a gente sabe que não é fácil você compor um legislativo onde você vê 1 milhão de necessidades e vê uma série de dificuldades. A gente tem essa compreensão, então quanto a isso, nós queremos deixar vocês tranquilos. Agora, com relação à saúde, que é um direito constitucional, nós já estamos debatendo há anos. E aí precisamos passar para a Assembleia, porque para a Câmara, porque para a população e para os trabalhadores já ficou bem claro que a conduta do prefeito, enquanto representante, enquanto executivo, porque nós não queremos saber de nada pessoal, a conduta do prefeito tem sido repreensiva. Ela merece uma atenção, um debate forte de vocês que representam o povo, porque não tem sido a conduta de um representante do executivo. E quando nós falamos isso, nós temos elementos sólidos, nós fundamentamos nossa denúncia, porque foi prática registrada. Os senhores sabem que é um direito, a lei sindical existe, o direito do movimento, o direito da greve existe, e é claro, tem que existir razão para que ele possa existir. E infelizmente, o prefeito, como representante da cidade, nos deu e continua nos dando razões de sobra para estar aqui e, infelizmente, levando o município de Belém para todo o estado de Pernambuco, para o Brasil, e como vocês sabem que a rede social tem um domínio mundial, para o mundo com relação a algumas denúncias. E nós precisamos apresentá-las aqui, porque vocês precisam conhecer, independente de fazerem parte ou não da base do governo. Porque uma coisa é base e a outra coisa é subserviência, outra coisa é dependência. Depender nem de filho nem de mulher, quanto mais de prefeito. Então vocês têm essa autoridade. O nosso nobre amigo que veio, que me antecedeu, ele colocou uma coisa que eu acho muito importante: o poder de uma Câmara, ele é mais forte do que ela pensa. Nós temos agora, hoje pela manhã, e vocês já tomaram conhecimento, de um prefeito da cidade de Camaragibe, que ele sofreu impeachment com 11 votos a 3, não, porque houve 3 abstenções, por práticas. É claro que não estamos comparando, estamos apenas dizendo quanto ao poder da Câmara, porque ele só foi impeachmentado, ele só saiu porque a Câmara aprovou a saída dele. A Justiça não teria conseguido isso. O mandato dele só poderia ser cassado, ele só poderia ser afastado com autorização da Câmara. E eu não estou ensinando missa vigário aqui, todos vocês sabem disso. Então, significa dizer que a Câmara tem muita força, tem muito poder, mas precisa, tanto quanto a sociedade, andar em conjunto. A discordância entre vereadores, ela resulta numa administração que não chega a contento, que não favorece o povo, e aí os vereadores pagam um preço caro durante um processo eleitoral. Bom, vamos à primeira prática do prefeito. Nós, senhor presidente, nós vamos precisar e pedir ao senhor um pouquinho mais de tempo, porque é esclarecedor. Aqui nós não estamos fazendo nenhum trabalho de propaganda, né, de denegrir mais de ninguém. Nós temos a tribuna, nós tínhamos dividido o tempo, e o tempo foi usado, mas eu vou lhe conceder o tempo suficiente para que o senhor possa fazer as suas colocações. Agradecemos, senhor. Nós temos... Muito bom.
O senhor usou 8 minutos, só para deixar bem claro, o senhor já usou 8 minutos. Tudo bem. Conclua a sua fala. Nós agradecemos. Obrigado. Então, nós não fizemos absolutamente nada de movimento dentro da unidade hospitalar sem antes comunicar ao prefeito, sem antes comunicar à gestão. E na última vez que nós tivemos um movimento, senhor presidente, demais vereadores, o prefeito veio, parou o carro na frente do hospital, desceu e quebrou, danificou, tirou e rasgou todo o nosso material. Essa é uma atitude que não tem precedente, né? Nós tivemos, por convocação, por solicitação, na verdade, a presença de representantes do governo dentro do hospital para nós conversarmos e tratarmos das questões referentes à saúde. Aconteceu, mas não aconteceu com a representação legítima, institucional. Foi uma representação familiar. E isso não tem força de lei, o senhor presidente sabe muito bem. Qualquer decisão dessa não teria repercussão, não ecoaria. Então, o que é que ocorreu? Nada avançou, nada melhorou, a não ser as obrigações. Nós temos uma ação no Ministério Público, que já conversamos com o juiz, que legalmente tem que esperar a vez, e todos sabem aqui o processo, de solicitação de uma lei que já existe, que a questão está ganha, que é o pagamento da produção hospitalar, da produtividade. Ou seja, o município não paga. Se o município não paga, ele infringe a lei. E não adianta nós discutirmos aqui, porque nós temos um trabalho de base, né, institucional com 184 municípios e conhecemos bem a lei. Mas é uma prerrogativa, é um direito do município, do gestor, não aceitar e que a coisa seja encaminhada para a justiça, porque ele sabe do tempo que vai levar. Termina-se o mandato e não se cumpre uma obrigação. Esse é o segundo problema. O terceiro é a forma, né, de como se conduz a unidade hospitalar, numa prática que a gente percebe, senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes, que está muito distante de uma UPA. Quando a gente compara, senhor vereador, a uma UPA com a unidade de atendimento, de pronto atendimento, que nós fomos contra, porque nós somos contra as organizações sociais, veementemente contra as organizações sociais. Então, nós percebemos que este hospital, ele pode dar muito mais, ele pode render muito mais, ele pode apresentar muito mais trabalho e se tornar uma referência na região, essa região do São Francisco aqui. Então, há, na verdade, uma acomodação, e vejam bem, usa-se isso para tentar se justificar o baixo salário do trabalhador e, o mais grave, o atraso desse salário. Tentando se justificar que se pegou uma gestão quebrada, devendo. Ora, o trabalhador e o povo não quer saber disso. No nosso caso específico, o nosso trabalhador. Nós queremos os salários pagos justamente e pagos em dia. É obrigação do prefeito. Ensaiou-se, senhora vereadora, ensaiou-se o pagamento em dia. Isso foi colocado de forma muito presente, muito forte nas redes sociais, como se fosse um mérito e não uma obrigação. Mas nós já sabíamos que alguma coisa ia acontecer, senhor vereador. Porque, pasme o senhor, o prefeito tomou uma atitude, achando, essa atitude dos idos do descobrimento do Brasil, senhor vereador, tomou uma atitude, no mínimo, estranha. Ele suspendeu a contribuição sindical dos trabalhadores da saúde em relação ao sindicato. Senhor vereador, ele talvez tenha pensado... Eu vou dar 2 minutos para o senhor concluir o seu... Tá certo. Ele talvez tenha pensado, senhor vereador, que com isso ele arrefeceria a luta. Pelo contrário,
a contribuição devido ao salário, ela é tão pequena, senhor vereador, que não cobre nem o combustível. Mas esse sindicato tem compromisso com os trabalhadores que participam da luta. Então, se ele achou que nós pararíamos de vir para continuar a luta, ele se enganou redondamente. Para não dar conotação política, nós íamos entrar com ação na justiça, não contra isso, mas contra o feito dele de rasgar o material do sindicato. Mas já para não dar conotação política e dizer que o sindicato estava defendendo bandeira A, B ou C, nós suspendemos. E para finalizar, nós temos o que é mais grave e não queremos fazer uso disso. Porque se nós fizermos uso disso, aí a Câmara vai ter que assumir responsabilidade em conjunto com o Executivo. Nós temos a Lei 8142, Lei Federal, que determina no seu artigo 4, inciso 6º, se não me falha a memória, a obrigatoriedade do gestor em instalar, e eu não vi nenhum comentário, o Conselho Municipal de Saúde e a implantação do cargos e carreiras, do plano de cargos e carreiras, sob pena, senhor presidente, de suspensão do recurso da saúde. E nós não fizemos isso em respeito à população que aqui está. Porque suspensão do recurso é acabar de matar o povo. Vai acabar de matar o povo. Então nós queremos a colaboração, estou fechando, dos senhores vereadores, para sentarem e conversar com o prefeito, para que ele cumpra o que é legal, as justificativas, os panos de fundo que ele vem utilizando para justificar essas atitudes mesquinhas, medíocres, que não podem ser oriundas de um professor, que eu também sou. Nós vamos repudiá-la e vamos fazer o possível para elevar a condição do trabalhador daqui da saúde ao melhor patamar do mundo, com denúncias em relação. Estamos nos apropriando da conta do município, agora entramos a fundo, porque nós não queríamos isso, mas estamos sendo obrigados a fazer. E não vai ser muito bom, porque nós já temos alguns indicadores muito negativos. Obrigado a todos e a todas. Eu queria só dizer aos senhores servidores e a todos aqui presentes,